Olá, você que nos acompanha aqui no GPI Cast. Mais um episódio, viu? A gente já perdi até a conta de quantos episódios a gente tá aqui. Eu estou amando fazer esse projeto porque eu sempre conheço pessoas, profissionais maravilhosos, super gabaritados, como esse que está aqui na minha frente hoje. Eu já começo dando as boas-vindas ao professor Sérgio Ricardo. Professor, seja bem-vindo ao GPI Cast. Você que é uma referência no assunto que a gente vai falar aqui hoje, que eu até falei para ele aqui nos bastidores. Olha, professor, eu não sei nada sobre esse assunto, mas eu quero no final saber de tudo. E eu tenho certeza que eu vou saber de tudo. Professor Sérgio Ricardo, professor da nossa pós-graduação em análises clínicas, seja bem-vindo. Primeiramente, é só aqui uma acolhida. Seja bem-vindo ao GPI Cast. Eu agradeço a oportunidade de estar esse final de semana com os estudantes abordando um tema que é de extrema relevância e extrema importância. E mais ainda, não é uma rotina laboratorial. Não é algo que a gente trabalha diariamente, como é a parte de hematologia, onde diariamente a gente está fazendo a hemograma, onde a gente está fazendo dosagens bioquímicas, como glicose, colesterol, triglicerídeo, fazendo exames de urina, fazendo exames de parasitologia de fezes, que são exames da rotina comum da maioria dos laboratórios clínicos particulares. Então, do que a gente está falando? Nós estamos falando dos líquidos biológicos, os líquidos cavitários e do líquido cefalorraquidiano, o líquido. Os líquidos cavitários... Complicado até de falar, viu, professor? Por isso que eu preciso de vocês, profissionais da saúde, sempre aqui, porque eu não sei nem falar esse negócio. E a gente tenta, muitas vezes, desmistificar, porque como não é uma rotina para eles, para a maioria dos estudantes e para a maioria também de profissionais... Nem para esses profissionais da área... Estão no mercado do trabalho. Imagina para mim, que sou jornalista. Porque são exames que estão muito relacionados a uma rede especializada de hospitais. Certo. Tá? Os líquidos cavitários são líquidos que eles envolvem órgãos que são vitais no nosso organismo. Quando eu falo em líquido cavitário, eu falo do líquido pleural, que é um líquido que ele recobre, que ele envolve a membrana pulmonar e facilita o processo do pulmão, ele facilita o funcionamento do pulmão. Quando eu falo de líquido peritoneal, é um líquido que envolve a membrana dos órgãos abdominais e ele facilita principalmente o processo digestivo, tá certo? E lubrifica esses órgãos aqui na cavidade abdominal. Quando eu falo de líquido pericárdico, é um líquido que envolve, eu estou falando de uma forma assim, para você que é jornalista... Sim, não. Até o momento estou entendendo. E para muitos também... Com certeza. É a dúvida do pessoal de casa. É a dúvida do pessoal. O pericárdio, que é um líquido que envolve, tá certo, a membrana do coração, e o líquido sinovial, que ele está presente principalmente nas articulações. Já ouvi falar desse líquido sinovial. O líquido sinovial, tá? Ele está muito relacionado aos exames que a gente faz, direcionando para o quadro de artrite. Ah. E o líquor, que é um líquido cefalorraquidiano, que é um líquido... A gente chama esses líquidos, principalmente o cefalorraquidiano, de um líquido nobre. Tá certo? Por que ele é nobre? Ele é nobre porque o processo de pulsão, de extração dele é um processo, não é tão traumático e é um líquido que ele tem uma função ímpar no organismo. Ele envolve a cavidade do sistema nervoso central e ele está intimamente relacionado com a proteção mecânica do nosso sistema nervoso central, impedindo que haja traumas, de forma que qualquer fator que mude a característica desse líquido, qualquer processo infeccioso, é de fundamental importância que nós, nas clínicas, analistas clínicos, tenhamos conhecimento para fazer os exames específicos e as dosagens específicas do líquido, tá? O líquido cefalorraquidiano. Então, esse módulo aqui, a gente está abordando, nós estamos abordando os líquidos cavitários e o líquido cefalorraquidiano. Eu estou dando muita ênfase, principalmente ao líquido cefalorraquidiano, ao líquor, explorando muito a questão das meningites, as meningites virais, as meningites bacterianas e as meningites causadas por Desculpa lhe interromper, mas de uma coisa, pelo senso comum, a gente ouve falar, né? Podemos dizer até que a gente sabe que meningite mata. Então é muito grave. Não é isso? Assim, essa análise, por que eu estou falando disso? Porque essa análise que os nossos alunos estão lá aprendendo com você agora nesse módulo
ela é uma análise que, como você está dizendo, eles vão precisar lá na frente, ela é muito específica, ela é muito voltada, você está falando agora da questão da meningite, mas eu sempre volto a falar aqui, a gente lida com vidas, né? Então, assim, não é apenas uma análise. Ali, naquela análise tem uma vida. Isso daí é importante, principalmente porque vai embasar a conduta do médico. A conduta do médico do tratamento. Ou é o diagnóstico de exclusão, ou é o fechamento de diagnóstico, ou a gente fecha diagnóstico. Uma coisa interessante, quando me convidaram para dar aula sobre esse módulo, eu vi líquidos cavitários e líquor, e me causou uma sensação de felicidade. De felicidade por quê? Porque eu trabalho num hospital especializado, que é aqui o Natan Portela, onde a gente diariamente está realizando esses procedimentos, trabalhando, se aperfeiçoando, estudando. Tanto é que algumas coisas que eu comentei, que eu repassei para a turma, ainda não estão colocadas nem nas referências bibliográficas, ou seja, na bibliografia atual, tá certo? São coisas que vão ainda vir. Como são exames muito específicos, a gente precisa de pessoal qualificado e que esteja constantemente evoluindo, estudando Total. e trazendo coisas novas. E quando a gente fala da análise do líquor, eu explorei alguns assuntos com eles que hoje ainda não tem muitos livros, ainda serão lançados. Mas Isso é fantástico. Isso é fantástico. E eu aproveito para lhe parabenizar por isso e aos alunos do GPI também que estão tendo essa oportunidade. Inclusive, um até dos alunos perguntou, professor, e por que ainda não tem? Por que acontece isso? Eu respondi, a primeira coisa que eu perguntei para vocês foi se algum de vocês já teve contato com esse material e com esse tipo de procedimento e com esses exames. Foi quase 100% unânime sem dizer que não tinham conhecimento, Não tinha tido contato. que não tinham trabalho ou que só sabiam por conta da graduação, do tempo de graduação. Ou seja, não tinha o contato com esses procedimentos, com esses exames, com esse material. E eu respondi, tá aí a resposta. Existe muito pouco profissional na área trabalhando com esse material biológico, com esses líquidos cavitários e com o líquor, tá? Então, o objetivo nosso é que a gente coloque em prática isso e vá mudando a mentalidade dos nossos profissionais, que vá se atualizando. Então, o objetivo principal, quando eu cheguei aqui, é como eu disse para vocês, quando eu tive a oportunidade de vir e falar sobre líquidos cavitários e líquor, eu tive uma felicidade imensa para passar para vocês a experiência dos meus anos num hospital, que é um hospital de referência, dizendo o que é correto fazer e como vocês deverão fazer, ou como vocês devem fazer, dizendo qual é a perspectiva que a gente tem na análise, que são bastante. A gente trabalha aqui no hospital especializado, na Natan Portela, que a maioria dos exames que a gente faz, e eu vou tomar, no caso, para o líquor, para o exame cefalorraquidiano, são exames para meningite, tá? A gente tem 3 agentes que causam meningite. São os vírus, bactérias e fungos. Como você disse, meningite mata? Infelizmente ainda hoje mata, apesar da mortalidade ter caído muito por conta da vacinação, tá certo? Por conta da gente inserir a vacinação para meningite bacteriana no Programa Nacional de Imunização. Bacana. Então caiu muito. E essa meningite que mata é justamente a meningite causada por bactéria, tá certo? Quando a gente tem uma meningite bacteriana, ela é bastante agressiva, causada principalmente pela Neisseria meningitis, tá certo? Esse tipo de meningite, a gente tem que deixar toda a comunidade em alerta. Então, quando a gente tem um caso desse, que a gente isola no hospital, através do exame de líquido cefalorraquidiano, quando a gente isola e fecha diagnóstico que é uma meningite bacteriana causada por uma bactéria específica, tá certo? Que é a Neisseria meningitis, a gente tem que deixar a comunidade, todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente em alerta e fazer a profilaxia, fazer o tratamento com antibióticos, porque é uma bactéria bastante agressiva e a transmissibilidade dela é muito alta. Ou seja, então as pessoas que tiveram contato com o paciente
tem também uma grande predisposição de contaminação, de infecção. Daí a importância da gente nesse diagnóstico conclusivo para essas doenças que acometem, que acometem o sistema nervoso central, principalmente no caso do líquido. A maior parte dessas meningites são meningites virais, que elas são tanto mais brandas, que a gente tem um tratamento de suporte no hospital, e o resto do tratamento o cidadão pode fazer até em casa. O risco de transmissibilidade dela é menor, tá certo? E o cidadão, nos primeiros dias, ele já tem uma concentração de vírus que já é baixa, que não cause mais um processo infeccioso e nem um risco de transmissibilidade. E a gente tem a meningite fúngica, que eu toquei muito isso para eles. Eu sempre costumo dizer para meus alunos que o HIV trouxe à tona doenças que até então a gente tinha esquecido. E nós tivemos que voltar para os livros para estudá-las. Perdão pela pergunta, mas é como se com o HIV ele tivesse potencializado essas doenças, é isso? Antes não se tinha uma atenção total para elas, atenção devida, mas aí apareceu o HIV. E elas ressurgiram no cenário da análise clínica, no cenário de saúde, tá certo? Ok. Isso eu tomo como exemplo básico que eu falei para eles, que eu estou comentando, é a meningite fúngica, causado por um agente que é o Cryptococcus neoformans, que é direcionada, que a gente só observa principalmente em pacientes imunodeprimidos e HIV positivo, tá certo? Então é quase que unânime, é quase que exclusivo os casos que a gente tem conhecimento, que a gente faz análise no hospital, são pacientes HIV positivo. E eu mostrei para eles, né, olha, a meningite fúngica aqui trouxe à tona para a gente teve que estudar de volta essa doença por conta do HIV. Por conta do HIV. Então, a experiência que eles estão tendo com esse módulo aqui de líquido cavitário e líquido... Eu já senti que é fantástica. É fantástica. A gente vê no olho de cada pessoa, de cada um dos estudantes. Por quê? Porque é uma coisa nova. É algo que eles não trabalham, não é uma rotina. Não é a vivência deles, né? É a vivência deles. Então, é algo novo que a gente está trazendo para eles. E eu quero, da melhor forma possível, desmistificar que seja algo assim inatingível, que eles não possam fazer, porque podem sim, é complexo, mas assim, o que vai depender é de cada pessoa, do conhecimento, é de estar continuamente se atualizando. Evoluindo sempre, né? Todo dia tem atualização aí, todo dia tem... Você falou, você está trazendo coisas que ainda nem foram publicadas. Todo dia está sendo publicado estudos, os estudos estão sendo aí, a ciência avança e avança e avança. Então, eu fico muito feliz de ouvir você dizendo isso, saber que os alunos estão tendo esse acesso, porque isso vai fazer total diferença lá no dia a dia deles. No dia a dia deles, tá certo? A inclusão desse assunto, desse tema, foi bastante relevante, tá certo? Bastante relevante, como nós já conversamos aqui. É algo que na graduação se vem de forma muito superficial, muito geral, né? E quando chega na especialização, a gente vai aprofundar, mas a gente nota que tem uma deficiência na grade curricular da graduação, certo? Uma oportunidade como essa de você ter de forma aprofundada esse assunto, estudar como você nunca viu, nem na graduação, é realmente um diferencial, né? Um diferencial. E nós dividimos com a teórica e a prática, tá? Nós vamos fazer as aulas práticas com ele, com o material mesmo, o material, o líquido cefalorraquidiano, o líquido pleural, ou o líquido acítico, para que eles tenham uma vivência de laboratório. Eu estou direcionando essas aulas práticas para quando chegar o material, tá aqui, doutor, tem um líquido para fazer. Meu Deus, de onde é que eu vou começar isso daqui? Tá certo? E eu até brinco com ele, olha, você vai sair daqui de forma que na hora que chegar no seu laboratório, seja no hospital ou seja no laboratório privado, doutor, chegou um livro, você já vai ter o norte. Eu já sei porque eu vou começar por aqui. Você sabe como proceder. Já sabe como proceder. Porque o que a gente nota aconteceu comigo quando eu comecei a estagiar, porque a gente não nasce sabendo.
estagiário, doutor, tem um líquido para fazer. Eu disse, meu Deus do céu, da onde é que se começa a fazer esse líquido aqui? Tá? Newton dizia que ele só chegou onde chegou porque subiu em ombros de gigante, né? E assim, a gente tenta passar, quando a gente é muito melhor para a gente passar o nosso conhecimento e saber que está ajudando a pessoa do que tomar só para si. Exato. Eu vou fazer isso só para mim, sou eu que vou saber como faz. A gente nem consegue fazer muito sozinho. E não consegue fazer muito sozinho. Olha, assim, a alegria que eu estou tendo de passar esse conhecimento aqui para eles, tá certo? É um final de semana, assim, muito gratificante. E pode ter certeza que eles também sentem essa alegria. A gente sabe que a gente ouve nos corredores, a gente vê nas redes sociais. E o GPI também sente essa alegria, professor, de ter você aqui, de ter reconhecer os alunos, que os alunos gostam de você, gostam da sua aula. Para a gente também é muito gratificante também, de igual forma eu lhe digo isso. Quero que o senhor me prometa uma coisa. Esse foi apenas o nosso primeiro GPI Cast, tá? O primeiro bate-papo meu, seu aqui. Vai voltar outras vezes aqui em outros módulos para a gente conversar mais sobre outros assuntos. Você trouxe informações para a gente. Eu falei lá no início, olha, eu não sei de nada, mas quero entender tudo. E eu entendi que tudo que ele disse, a gente falou lá atrás da questão da meningite, a gente sabe que é uma doença muito séria e que você mencionou a questão da vacina. Que bom que a ciência já avançou, tem avançado e a gente tem a vacina, mas que ainda há casos que essa doença leva a óbito. E a gente quer trazer você aqui outras oportunidades para falarmos sobre outros assuntos, outros procedimentos. Quero que você me prometa que vai voltar aqui. Sim, eu de antemão já agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui falando com você, explorar e levar para a comunidade, para os estudantes, todas essas informações, porque atiça a curiosidade deles, atiça a curiosidade de conhecer o curso, de conhecer a graduação, de conhecer a instituição, os profissionais que estão envolvidos. A estrutura aqui, o que me chamou muita atenção foi a estrutura do curso. A estrutura física aqui do curso é extraordinária. A gente sempre pensa melhor dos alunos. A gente se sente muito à vontade. A gente Que bom. se sente muito à vontade de dar aula, de interagir com os alunos, de repassar o nosso conhecimento para eles também. Para mim está sendo muito gratificante, uma experiência. E essa oportunidade que eu tenho, que você me deu, de explorar, de abranger, de falar para várias pessoas, né, que estão acompanhando, que vão acompanhar, certo? Isso só, para mim, me traz uma sensação de dever cumprido, de gratificação. Eu agradeço a você pela oportunidade. Com certeza, estaremos aqui em novas oportunidades. Professor Sérgio Ricardo, nosso professor da pós-graduação em análises clínicas, ele está aqui hoje, mas vai voltar depois em outra oportunidade para conversar com a gente, ter outro bate-papo bem esclarecedor como esse. Professor, mais uma vez, obrigado. E você que nos acompanha, até a próxima.